No começo da história das colônias, o vasto e indomado território da América do Norte era repleto de promessas e possibilidades. Mesmo depois da base cristã estabelecida pelos peregrinos em Plymouth, foi necessário um espírito determinado para espalhar a palavra de Deus através do país. Este espírito aparece nas versões indígenas da Bíblia, produzidas por dedicados missionários americanos. Com a Bíblia na mão, pregadores itinerantes percorreram a nova terra e evangelistas corajosos levaram a mensagem do Evangelho aos territórios distantes. Nossa exposição aqui mostra várias versões e tipos de Bíblias produzidas aqui ou trazidas para a América. A Bíblia ilustrada para crianças, com figuras que ajudam as crianças a entendê-la. Uma Bíblia impressa em folhas de ouro. Até mesmo uma Bíblia para os cegos. Não em braille, mas alto relevo. Estas e muitas outras versões das Escrituras ajudaram a levar a mensagem do Evangelho por toda a América do Norte. Evangelismo é a pregação das boas novas que há realmente. Salvação pelo sacrifício de Jesus Cristo. É a comunicação dessa mensagem. Isso é evangelismo. A importância disso pode ser vista, e uma das últimas coisas que o Senhor Jesus disse antes de deixar esse mundo foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ensinando todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma das últimas coisas que Jesus nos mandou fazer foi levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação ao mundo todo. E em Romanos 10 é dito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O evangelismo teve início na América porque os peregrinos e puritanos que vieram para cá tinham grande interesse em começar novas igrejas. Isto resultou num movimento missionário para alcançar os nativos americanos já estabelecidos no local. O movimento missionário nesse país provavelmente começou com um homem chamado John Eliot. Ele tinha um desejo ardente de levar a mensagem do Evangelho aos habitantes nativos da terra naquela área. Isso foi no século XVII. Então, no século XVIII, o movimento continuou com um homem chamado David Brainerd. Ele tinha muito amor por todas as tribos nativo-americanas no nordeste do país, e ele pregou para muitas destas tribos. Então, no século XIX, o movimento continuou em direção do Velho Oeste. Havia um homem, um médico chamado Marcus Whitman. Ele e sua esposa Narcissa foram para o noroeste do Pacífico. Eles ministraram principalmente para a tribo dos índios Cayuse. Pessoas como os metodistas, por exemplo, Asbury, que iniciou circuitos e percorreu os lugares pregando ao povo além das fronteiras, que não eram membros de igreja porque não havia igrejas lá. Então isso é evangelismo além fronteira. Outros a chamam de missões fronteiriças, mas é a pregação do evangelho. Não foi apenas através das pregações longínquas que os povos nativos da América receberam as boas novas. Cópias da Bíblia impressa foram fundamentais no ensino do Evangelho no Novo Mundo. Assim como na época da Reforma, quando Lutero a colocou nas mãos do povo alemão, ou Tyndale trabalhou duro para que o povo inglês pudesse tê-la, na América, quando os europeus vieram, havia um desejo de entregar Bíblias a eles também, quer fossem nativo-americanos, imigrantes, jovens, crianças. Então, muitas versões diferentes começaram a ser criadas em editoras que as distribuíam. O povo que estava interessado no evangelismo sabia que este trabalho não poderia ser levado adiante com sucesso, a menos que as pessoas tivessem a palavra de Deus na sua própria língua. A colônia da Pensilvânia, fundada por William Penn por volta de 1680, era conhecido como uma colônia que acolhia refugiados, pessoas que sofreram pela sua fé em outros países. Um desses grupos que vieram para a colônia da Pensilvânia foram os alemães, e eles se estabeleceram numa área da Filadélfia chamada Germantown, além oeste, cidade de Lancaster, e muitas dessas pessoas vieram sem nenhum privilégio religioso, não eram uma igreja, não eram pastores, não eram nada. Eles nem tinham suas Bíblias. E então havia um tipógrafo na Filadélfia chamado Christopher Sauer, que tinha um grande amor pelo seu povo.
Ele próprio era um luterano, mas um luterano dedicado, ou seja, um indivíduo que não estava satisfeito com meras doutrinas, mas queria alguma coisa mais real, algo que existisse também em seu coração. E quando ele viu a acomodação de seu próprio povo, ele decidiu que iria imprimir uma Bíblia em alemão. As notícias sobre isso se espalharam e nas colônias daquela época havia o famoso evangelista inglês George Whitefield. Ele descobriu o que Sowers iria fazer, então ele foi a Sowers e disse: "Eu tenho amigos na Inglaterra e acontece que eles têm papel. E se você aceitar esse presente, nós forneceremos o papel para você poder imprimir a Bíblia em alemão." E então, nesse livro, na Bíblia em alemão de 1743, o papel, na verdade, veio da Inglaterra. Mas então, notícias sobre isso também chegaram à Alemanha, sobre o que Sowers iria fazer. E um homem chamado Lutero, não Martinho Lutero, esse já havia falecido, mas seu nome era Lutero e tinha muitas fontes de tipo gótico. Ele mandou os tipos para a Filadélfia, na Germantown, onde Sowers estava imprimindo. Então Sowers iniciou o trabalho, imprimiram a Bíblia, e esta é a Bíblia de Sowers de 1743. Foi a primeira Bíblia impressa na América numa língua europeia, em alemão. Sowers terminou o trabalho e colocou uma placa. A placa dizia: Bíblia em alemão, agora pronta, nosso preço 18 shillings. Mas para os pobres e necessitados não temos preço. Sowers tinha tanto zelo pelo evangelismo e amor a seu povo que ele estava disposto a dar esse livro para que seus compatriotas pudessem ler e compreender a palavra de Deus. Para entender a Bíblia que está aqui na minha frente, é preciso entender um dos propósitos da colonização em New England. Por volta de 1628, a colônia puritana, também chamada de colônia Massachusetts Bay, teve início, e bem no seu selo, no selo da colônia, havia a figura de um índio com as palavras "Venha nos ajudar", e parte de seu selo original pedia a evangelização dos habitantes indígenas. Bom, eles passaram muitos anos se assentando, mas finalmente, por volta do ano 1646, um homem chamado John Eliot entrou em cena. Eliot era um puritano, foi educado em Cambridge, veio para o Novo Mundo por volta de 1632 e se tornou pastor da igreja em Hawkesbury. E à medida que continuou a ministrar como pastor da igreja, ele entrou em contato com os índios. Eliot levou aproximadamente 14 anos para aprender a língua deles para que pudesse pregar a eles, mas ao pregar a eles, percebeu que eles precisavam da palavra de Deus. Então, em 1649, ele escreveu para alguns amigos na Inglaterra e disse: "O Senhor colocou em meu coração o desejo de dar a essas pessoas a palavra de Deus em sua própria língua." Mas a língua dessas pessoas era muito complicada. Era uma espécie de dialeto, não era escrita, não havia gramática, nem dicionários. Então Eliot começou realmente do começo. E ele traduziu toda a palavra de Deus do hebraico e do grego para a língua deles e aí então mandou imprimir. Todo o processo de impressão é uma história por si só. Notícias sobre o que Eliot estava fazendo no Novo Mundo chegaram à Inglaterra e uma sociedade missionária chamada Sociedade pela Propagação do Evangelho em New England foi iniciada e eles trabalharam em colaboração com Eliot. Eles enviaram um tipógrafo chamado Marmaduke Johnson. Eles financiaram a impressão da Bíblia. Então, por volta do ano 1659, na tipografia de Samuel Green, em Cambridge, Massachusetts, onde está localizada agora a Universidade de Harvard, eles começaram a imprimir a Bíblia. O Novo Testamento ficou pronto em 2 anos, em 1661, e a Bíblia toda em 1663. E esta é conhecida como a Bíblia de Eliot. Foi a primeira Bíblia impressa no Novo Mundo, impressa na língua Algonquim, a língua dos habitantes indígenas. Em 1675, houve uma terrível guerra que eclodiu nas colônias. Foi chamada de Guerra do Rei Felipe. Na verdade, foi um choque de culturas.
Foi a cultura dos habitantes, dos colonizadores ingleses contra os índios. Era sobre a questão das terras e do seu uso. A guerra do rei Filipe é tida como a única guerra sangrenta travada no que são agora os Estados Unidos. E os índios que receberam as Bíblias, esses índios agora se tornaram cristãos e eram levados em grupos para fora de suas aldeias e colocados em uma ilha chamada Ilha Deer. Suas casas foram destruídas e muitas de suas Bíblias foram destruídas. Então, como resultado das 1000 Bíblias como essa que foram impressas, restaram apenas cerca de 18 hoje, e é um verdadeiro testemunho da convicção de um homem chamado John Eliot. Bem, ao olharmos para esta Bíblia, nós podemos ver o que realmente motivou a sua vida. E realmente foi isso, a palavra de Deus que habita para sempre no espírito dos homens. A Bíblia é mais do que um artefato religioso que sobreviveu à destruição do tempo. Ela é a palavra de Deus revelada e inspirada. É a mensagem da salvação de Deus para a humanidade. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós, através da fé nele, possamos ter a vida eterna. Lendo esse livro maravilhoso, nós aprendemos sobre indivíduos cuja inabalável devoção a Deus e a sua vontade inspiraram inúmeras gerações através dos séculos. Moisés, Isaías, Rei Davi, Maria, mãe de Jesus, Paulo, João. Através de pessoas como essas, Deus pôs em prática seu plano de amor para a redenção da humanidade. Um plano que tem como fundamento as leis que nos foram entregues pelo próprio Deus. O homem nunca conseguiu manter os mandamentos de Deus, e mesmo assim está sob seu julgamento. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou o Salvador da humanidade com a sua vida perfeita e morte sacrificial pelos nossos pecados. Todos que colocam sua fé nele recebem a bênção da vida eterna. Essa é a única esperança da humanidade. Essa é a mensagem da Bíblia. Pois a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O tempo que passamos juntos nos mostrou a maravilhosa história da poderosa mão de Deus agindo sobre o curso da história. Nós vimos como Deus opera através da vida de homens e mulheres que muitas vezes, com grande sacrifício, serviram como instrumentos para trazer a palavra de Deus ao mundo. Qualquer que seja a forma ou língua apresentada, a Bíblia continua a resistir. Agora e por toda a eternidade. Nas palavras do apóstolo Pedro, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.